E aí, galera, a gente vai estar aqui fazendo a solução do nosso problema lá da maratona. No caso, é o Tolho do Gil. Esse exercício ele pode ser feito com outras matérias, mas o foco dele era ser resolvido com stack. No caso, a matéria que o pessoal do Intermediário 2 aprendeu. No caso, ele fala o seguinte: dada uma sequência de instruções, se deve empilhar e retirar blocos de construir de uma torre, colocando e retirando sempre o bloco no topo, onde cada bloco possui um valor inteiro desenhado no mesmo. Ao fim das instruções, mostre a soma total dos números presentes nos blocos restantes. Então, basicamente, a gente vai ter operações de colocar ou tirar blocos. Cada bloco tem um valor escrito nele, e no final, quando acabar todas as nossas operações, a gente vai lá e printa o que sobrou na nossa torre. No caso, a soma dos blocos que sobraram na nossa torre. A entrada aqui diz o quê? Leia um valor inteiro T, determinando a quantidade de operações que serão realizadas. Em cada operação será lida dois inteiros, A e B, onde caso A seja igual a 1, você deve inserir um bloco de valor B à torre, então colocar em cima. E caso A seja igual a 2, você tem que tirar os B primeiros blocos partindo do topo. Então, basicamente, se a gente vai lá, cada operação, vamos supor que eu tenho 5 operações. No caso, se a primeira operação for 1, 2, significa que como 1 é uma operação de inserir, a gente tem que colocar um bloco de valor 2. Caso a gente tivesse feito, por exemplo, 2, 1, 2 é a operação de retirada. 1, no caso, vai ser a quantidade de blocos que a gente vai tirar partindo de cima. Se fosse 2, 1, a gente teria que retirar um bloco de cima. E como é que fica essa solução? Basicamente, o que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente vai usar um stack, então a gente já pode declarar aqui um stack de valores inteiros chamado v, por exemplo. Nós vamos ter uma variável t, que a gente vai fazer a leitura dela. Feita a leitura dela, a gente pode fazer um while t menos menos, e cada uma das vezes que esse while rodar, a gente faz o seguinte: a gente vai ter dois valores a e b, nós fazemos a leitura de a e b, e nós botamos aqui algumas condições. Se a for igual a 1, no caso vai ser uma operação de colocar. Então nós fazemos v.push b, ok? Caso if a igual a 2, o que a gente faz? Se a é igual a 2, significa que nós temos que tirar os b primeiros números da nossa torre. E o que a gente faz para fazer isso? A gente basicamente faz o seguinte. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção é o seguinte. Suponhamos que a gente tem uma torre de 3 blocos e a gente vai precisar tirar 4 blocos. Nesse caso, a gente não consegue tirar 4 blocos porque não tem 4 blocos, só temos 3. Então você vai ter que fazer com uma condicional, ter certeza que você está tirando blocos de uma torre que seja diferente de zero, o tamanho dela. Porque se tem 0 blocos, você já não pode tirar mais nada. O que você pode fazer a partir disso? Você sabe que a gente vai ter que tirar B blocos. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer um while B menos menos, para, no caso, rodar essas B vezes. E nós fazemos o seguinte. A primeira coisa que a gente faz uma condição. If v.size for maior que zero, logo a gente pode retirar. Então, o que a gente faz? A gente vai lá e faz uma operação de retirada, que seria o v.pop. Else seria caso v não fosse maior que zero. Logo, ele vai ser zero ou menos. Nesse caso, a gente dá um break. Porque se ele for, no caso, o tamanho dele for igual a zero ou menor que zero, a gente não pode retirar mais nada. Então, a gente pode dar um break. Por dois motivos. Segurança. Nunca é bom fazer trabalho com coisas que não existem, memória que não existe, porque pode acontecer algum erro, etc. E além do que, em casos de números muito grandes,
Vamos supor que a gente tem que fazer 10 a sexta operações de retirada, porém a gente só tem 4 blocos. A gente iria fazer 10 a sexta menos 4 operações desnecessárias. Então a gente exclui só até ele ou acabar a quantidade de exclusões que a gente precisa, ou a gente vai ter excluído tudo. Okay? Aí beleza. Passado essas execuções do nosso programa, o que a gente pode fazer? O que a gente deve fazer? Feito isso, a gente tem que, no caso, ir lá e printar o que sobrou do nosso programa. Basicamente, a gente pode criar uma variável de resposta, que começa em zero, e nós fazemos o seguinte, while v.empty, no caso, v.empty, isso aqui significa o quê? v.empty retorna quando o nosso container está vazio. Então, se ele retorna true, significa que ele está vazio, ok? Mas a ideia é que o while só para quando essa estrutura for falsa. Então, ele vai ter que retornar o inverso de verdadeiro. Quando ele retornar o inverso de verdadeiro que for falso, nosso while para, que vai ser quando ele estiver vazio. Beleza. Então, enquanto ele não estiver vazio, a gente vai fazer o seguinte, pode criar um int x, e nós fazemos que x é igual a v.top. v.top. Depois, nós fazemos quant mais igual v.top, e nós fazemos v.pop. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui? A gente está colocando o valor de cima da nossa pilha dentro de uma variável, estamos aumentando a nossa quant nessa variável, no caso seria quant mais igual a x. O que a gente faz? Então a gente coloca o valor que está em cima da nossa pilha dentro de x, depois a gente fala que quant mais igual a x, então eu estou colocando o valor de x, somando ele ao valor de quant, e depois a gente dá pop nesse valor, no primeiro valor da pilha, porque a gente só quer fazer essa operação até a pilha estar vazia. No momento em que a pilha estiver vazia, isso aqui retorna true. Quando ele retornar true, como é o inverso, por causa do nosso pontinho aqui, ele vai retornar falso e, na verdade, o nosso programa para. Depois, a gente só precisa dar cout em answer. Basicamente isso. Vamos dar uma olhada se a gente teve algum erro aqui. Perdão, eu coloquei quant aqui, answer, confundi as variáveis, geralmente eu uso quant, mas tá certo também. Vamos lá, pegar algum caso de teste aqui. Vamos pegar, por exemplo, este caso aqui. No caso, 4 operações. Primeiro, uma operação de colocada de um cubo de 27 de valor. Depois, a colocar um cubo com uma pecinha com valor 49. Depois, retirar a primeira peça no topo. Depois, colocar outra peça de valor 1. Aí a gente tem a resposta 28. Porque, no caso, a gente colocou 27. Depois, colocou o outro cubinho de 49. Retiramos, a partir dessa operação, um bloco a partir do topo, então a gente retirou o 49, e depois a gente adicionou um bloco de valor 1, então vai ser no final 27 mais 1, que dá 28. Basicamente é isso o nosso programa. Ok? Espero que todo mundo tenha conseguido fazer o exercício, e quem também não tiver conseguido fazer, ver o vídeo, se também não conseguir a parte do vídeo, a gente se vê nas nossas próximas aulas, ok? Tchau, tchau.